Imagina se um dia você sai pra trabalhar, acaba tendo que dormir fora de casa, e aí quando volta pela manhã ao seu lar, descobre que toda a sua família perdeu a vida brutalmente. E apenas a sua irmã ainda está viva, mas por uma condição que agora a faz depender completamente de você. Intenso, né? Esse é um pouco do que você pode conferir na jornada de Tanjiro e Nezuko Kamado, os protagonistas de Kimetsu no Yaiba, obra também conhecida como Demon Slayer. Além de uma animação incrível, o anime de Demon Slayer mostra a determinação e a bondade que existe em Tanjiro, enquanto ele se torna um caçador de Onis e aprende com os mais experientes Hashiras como pode evoluir para encontrar aquele que fez mal à sua família e também encontrar a cura para sua irmã. Oi, eu sou a Sui, e desde que eu vi Demon Slayer pela primeira vez, eu me apaixonei por essa obra. Eu me apaixonei pela bondade do Tanjiro, pela fofura da Nezuko, e também pelos diversos personagens que são apresentados, complementam a história e fazem essa jornada ser tão incrível. E hoje eu quero te contar 50 curiosidades sobre 4 personagens dessa obra. Vamos começar então com o Tanjiro. Se você em algum momento já se perguntou qual a altura do Tanjiro, ele tem 1,65 m, e ele tem 61 kg. E o aniversário de Tanjiro é no dia 14 de julho. O nome de Tanjiro tem uma conexão com o trabalho que a sua família fazia. No começo da história, nós vemos Tanjiro fazendo entregas de carvão, e era disso que a sua família vivia. Então, se a gente olhar para o nome do Tanjiro, os kanjis, os caracteres em japonês que formam Tanji, meio que seriam carvão para curar. E o sobrenome da família, Kamado, também traz uma referência aí ao trabalho da família, que poderia ser traduzido como porta de fogão a carvão. Ao longo da história, nós descobrimos também que tudo isso está conectado a um poder herdado aí na família, o qual na obra eles chamam de respirações. Tem da água, tem do fogo, tem do ar e tem o da família do Tanjiro. E como isso é um belo de um spoiler para quem ainda não assistiu, eu vou deixar aí no ar. Quando o Tanjiro mente, ele não consegue manter a expressão dele fica muito engraçado devido à natureza dele honesta. E cara, essa é uma das coisas que eu mais amo nesse personagem, eu amo essas cenas dele. Sabe quando a gente fala, fulano é cabeça dura? Tanjiro é o melhor exemplo disso, porque ele de fato tem uma testa forte. E segundo as informações sobre o personagem, ele herdou isso da sua mãe. Parece que ela também era cabeça dura. E essa informação, essa característica do Tanjiro sempre me faz lembrar de uma cena de um dos filmes de Demon Slayer. Foi o momento em que a irmãzinha dele, a Nezuko, tentou acordar ele com uma cabeçada. E não deu muito certo. E Inosuke, que é um personagem que se une a Tanjiro e Nezuko ao longo da história, tem uma imensa dificuldade em lembrar nomes. Então ele acaba criando novos nomes para os personagens. E nessa linha, Tanjiro ganhou muitos novos nomes. Vamos conferir alguns deles. Gonpachiro Kamaboko, Gengoro Shakariki, Tontaro Itadaki, Ro Itadaki Tontaro, Kanjiro Anago, Tangoro Hamado, Jangoro Amado, Amado Jangoro, Monjiro Kentaro, Suichiro, Santaro Sochiro. Caraca, o Inosuke realmente tem uma dificuldade com isso. Eu às vezes esqueço o nome das pessoas, mas nesse nível... Ainda falando dessa conexão do Inosuke, dos nomes e do Tanjiro, em um determinado filme de Demon Slayer, quando todos são colocados pra dormir, o Inosuke tem um sonho em que ele cria mais um nome pro Tanjiro. O nome que ele dá pro Tanjiro é Ponjiro. Chegou perto, né? Só que ele imagina ele como um guaxinim. O Inosuke é um personagem muito engraçado. Em Demon Slayer, a maioria dos personagens que são caçadores de Onis, principalmente os que se tornam Hashiras, né, que é um nível aí elevado dos caçadores, tem uma espada. Ou mais. E o Tanjiro é um dos poucos personagens que teve a sua Nichirin alterada. Ele quebrou as espadas dele algumas vezes. E aí existem os ferreiros que fazem as espadas, né? E o ferreiro que faz a espada do Tanjiro tá sempre pé da cara quando ele fica sabendo que o Tanjiro quebrou mais uma espada. Segundo as informações sobre as habilidades de Tanjiro, aparentemente ele consegue conversar com os pássaros. Em uma paródia feita pela Weekly Shonen Jump, que é a editora que publica os mangás de Demon Slayer e de várias outras obras aí super famosas do mundo, o Tanjiro se tornou vocalista de uma banda. A banda se chama Chick and Scruffy Democracy. E os outros membros da banda são o Zenitsu, que toca shamisen, o Inosuke, que toca taiko, e o Tengen, que toca gaita. O single de estreia da banda se chamou Sense of Smell, que seria o sentido do cheiro. E aí, aqui abrindo um parênteses, essa é uma habilidade muito forte no Tanjiro, né? Ele tem ali um sentido do olfato muito afiado. Só que supostamente essa música de estreia deles deixou todo mundo que tava ouvindo tonto e enjoado. What? E aí a gente aproveita pra falar dessa próxima curiosidade sobre o Tanjiro, que é...
Tanjiro tem um olfato bem aguçado, mas ele é considerado surdo para tons. Então eu imagino que a banda, ele cantando ali, não deve ter dado muito certo, né? Essa questão do surdo para tons é uma dificuldade de acompanhar a musicalidade, tons em músicas. Então imagina a dificuldade para cantar, né? Deve ter desafinado. Tanjiro tem uma citação que parece meio poética, mas ela é explicada com mais profundidade em um dos fanbooks de Demon Slayer. A citação é: sempre que a felicidade é destruída, há cheiro de sangue. Lembra que a gente já falou aqui sobre a questão do olfato do Tanjiro ser bem aguçada, né? E aí a gente vai conectando isso a momentos da vida do Tanjiro. Foi ele que acabou encontrando seu pai quase falecendo e ele tava tossindo sangue. Tanjiro também foi quem, meio que pelo olfato, encontrou o seu avô falecendo. Uma certa vez que ele visitou uma aldeia e sentiu um cheiro muito forte de sangue, ele encontrou uma pessoa também ali falecendo. E aí ele correu pra informar a família, as pessoas que estavam perto, e as pessoas não tinham percebido. Se não fosse o Tanjiro, eles não iam encontrar ali a pessoa naqueles momentos quase finais. Mas vamos sair dessas curiosidades intensas e vamos pra uma coisa mais felizinha. A comida favorita do Tanjiro são brotos de angélica. Eu nunca tinha ouvido falar dessa comida. Eu acho que nem deve ter no Brasil. Você já ouviu falar? Mas uma coisa interessante que vem no fanbook também de Demon Slayer é que a gente pode notar que quando essa comida tá à mesa, ele fica com as narinas dilatadas, tipo, feliz de estar ali. Vamos agora para a curiosidade sobre a irmãzinha do Tanjiro, a Nezuko. Nezuko faz aniversário no dia 28 de dezembro, quase no finzinho do ano. Como eu comentei que na jornada do Tanjiro ele acaba se tornando um caçador de Onis, de Demons, né? Existe uma corporação que são de vários caçadores de Onis aí que tem todo um treinamento e podem subir de nível, se tornar Hashiras. E essa corporação se chama Demon Slayer Corps, é o esquadrão de caçadores de Onis. E como a Nezuko sempre tá com o Tanjiro, ela fica nessa caixinha aqui que fica nas costas dele, ela acabou fazendo parte também da corporação e foi a primeira Demon, porque eles caçam Demons, né? Que se tornou parte da Demon Slayer Corps. Em um primeiro momento, ela não foi nada bem aceita, principalmente pelos Hashiras, né? Que são os caçadores de mais alto nível. Mas como essa foi uma decisão final do mestre deles, eles acabaram aceitando. Eu entendo os Hashiras, é meio estranho, né? Eles caçam Demons, e aí de repente um Demon se torna parte da corporação deles. O primeiro kanji, o primeiro caractere japonês do nome da Nezuko significa feijão vermelho, o Nezu. E o ko, de Nezuko, é um sufixo, né? Uma terminação muito comum utilizada para nomes femininos e principalmente para indicar crianças. A primeira parte do nome da atriz que faz a voz original em japonês da Nezuko significa Demon. O nome dela é Akari Kito. E coincidentemente elas também compartilham a mesma altura. Ambas têm 1,53 m. É quase a minha altura. Uma das coisas que a Nezuko mais gosta é quando o cabelo dela é trançado como o da Mitsuri, que é uma das Hashiras, uma das caçadoras de Oni de alto nível. E aí quando a gente vê a Nezuko no passado, né, antes dela se tornar uma Demon, a gente vê que o cabelinho dela tá sempre preso, bem organizadinho. E o motivo agora do cabelo dela não ficar preso é porque ela não consegue mais fazer isso sozinha, né? Ela se tornou uma Demon e não tem mais esse controle, parece. E o Tanjiro, ele não é muito bom com esse tipo de coisas, ele não consegue muito ajudar ela com isso. Então aquele único lacinho que ela tem no cabelo é a única coisa que o Tanjiro consegue fazer por ela, pra arrumar o cabelinho dela. Ai, eles são muito fofos. Apesar de ter se tornado uma Demon, a Nezuko aparentemente continua sonhando. E ela sempre sonha com a família dela e com pessoas que ela foi conhecendo e foram legais com ela, como o Zenitsu e Inosuke. Antes de se tornar uma Demon, perguntaram pra Nezuko qual que seria o homem ideal pra ela se casar. E aí ela respondeu que o homem ideal dela seria como uma torre. E não seria uma pessoa muito alta, ela tá se referindo à peça de shogi, que seria uma peça ali que pode se mover quantos quadrados, né, no tabuleiro quiser, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu não conheço muito de shogi, mas imagino que seja uma peça bem importante. Será que o Zenitsu é uma torre? Nezuko é muito boa em Jokenpon, em pedra, papel e tesoura. E sempre que ela e o Tanjiro têm que decidir algo, eles jogam pedra, papel e tesoura e ela sempre ganha. A comida favorita da Nezuko é konpeito, que são confeitos japoneses que parecem mini esferinhas com pontinhas assim. Ah, esse docinho é bem bonitinho. Existe uma versão de Demon Slayer que são de histórias paralelas chamada Kimetsu Academy. Nessa versão, Nezuko, ao invés de ter um bambuzinho na boca, como é na versão original de Demon Slayer, ela tem uma baguete. Agora vamos entrar em curiosidades sobre o Zenitsu. Zenitsu faz aniversário no dia 3 de setembro. Se você já se perguntou qual é a altura do Zenitsu, ele tem 1,64 m e 58 kg. O sobrenome de Zenitsu, que é Agatsuma, significa minha esposa. E pra quem já viu a história, meio que faz sentido com a personalidade do Zenitsu. E o seu nome, Zenitsu, significa bondade. Você sabia que Zenitsu é um dos personagens mais populares entre os fãs de Demon Slayer no Japão?
Pois é, na segunda pesquisa de popularidade ele ficou em primeiro lugar com mais de 17 mil votos. Como eu comentei sobre a habilidade especial do Tanjiro, que é ter um olfato muito afiado, a habilidade especial do Zenitsu é ter uma audição muito afiada. E isso é ótimo pra música, o que permite ele tocar com muita perfeição shamisen, koto e eu tenho certeza que qualquer outro instrumento que ele pegar aí. Zenitsu também não escapou de ganhar nomes diferenciados do Inosuke. 2 dos nomes que ele ganhou foi Monitsu e Shuitsu. Ele chega perto, vai! Naquela paródia que eu comentei da Weekly Shonen Jump, em que os personagens se tornam membros aí de uma banda, o Zenitsu é quem toca o shamisen. E além disso, no fanbook de Demon Slayer, é contado que Zenitsu escreveu uma música chamada Past Life Scenes para uma banda que tinha quase o seu nome, Zenitsu A. Zenitsu é o único não Hashira, um não caçador de Oni nível superior, que acabou realizando feitos antes só realizados por Hashiras. Como por exemplo, ele criou uma forma nova e original de um estilo de respiração e também derrotou sozinho um Demon de nível superior. O Haori do Zenitsu, que é esse mantinho aqui, cada um tem um estilo lá em Demon Slayer. Bom, os desenhos, as características do dele podem ter sido inspirados em Uroko, que é um padrão tradicional japonês que simboliza escamas. E ao que parece, no passado, samurais utilizavam roupas com esse padrão para se proteger de danos. Zenitsu também é um escritor. Parece que depois de todos os eventos que ele viveu na história de Demon Slayer, ele escreveu The Legend of Zenitsu. Em um capítulo extra do mangá de Demon Slayer, a gente pode entender que Zenitsu é supersticioso. Isso porque ele ficou encantado ao ver 2 talinhos flutuando em seu chá. No Japão, acredita-se que ver talos flutuando verticalmente enquanto você toma um chá verde é um sinal de boa sorte. Para cada um dos tipos de poderes em Demon Slayer, que são denominados como respirações, existem formas de evolução. Para a forma do Zenitsu, parece que existem 6, mas ele só conseguiu desenvolver uma delas. Só que ele desenvolveu, com a vontade que... poderosíssimo! A história de Demon Slayer se passa numa época antiga no Japão e também traz uma percepção de que Tanjiro é mais do interior, Inosuke viveu nas montanhas, mas Zenitsu foi um menino da cidade. Então, por exemplo, ele já tinha andado de trem, não achou estranho quando eles tiveram que entrar em um trem no filme Mugen Train. E também pra ele foi muito tranquilo, por exemplo, ir treinar nas montanhas quando eles tiveram que ir pra lá, porque ele já estava muito acostumado a fazer esse tipo de fluxo, esse tipo de viagem. A habilidade do Zenitsu de ter uma audição bem afiada, né, muito bom pra música, pra perceber coisas que estão ali longe, mas já trouxe algumas tristezas pra ele. É que isso também permitiu que ele ouvisse comentários bem repugnantes de mulheres sobre ele. E isso deixou ele extremamente traumatizado e com muito medo das garotas. Embora Zenitsu tenha se apaixonado por Nezuko à primeira vista, ele ficou meio cético quando o Tanjiro estava descrevendo ela, porque ele ainda não estava vendo, né? Ela estava na caixinha. Zenitsu tem uma enorme dívida, de aproximadamente 600 mil ienes, pensando na moeda atual do Japão. E essas dívidas provavelmente vêm de todas as suas 7 ex-namoradas. Parece que todas elas eram muito bonitas e todas elas trataram ele como um escravo. Roubaram todo o dinheiro dele e ele nunca sequer pegou na mão delas. Ai, Zenitsu! Zenitsu adora comidas doces e caras. Então disse no fanbook que se ele não tivesse se tornado um caçador de Onis, provavelmente ele seria bem gordinho. Naquela versão de história paralela de Demon Slayer, a Kimetsu Academy, o Zenitsu é um oficial de comitê que tem que ficar verificando o uniforme de todo mundo na entrada da escola. E aí parece que ele tem pavor dos delinquentes. Vamos agora para curiosidade sobre o Inosuke. Inosuke faz aniversário no dia 22 de abril. E se você ficou curioso para saber qual a altura dele, já que a gente viu de todo mundo até agora, ele tem 1,64 m e 68 kg. No nome de Inosuke, a primeira parte ali do nome dele lembra também o comecinho da palavra javali. O nome dele, Inosuke, e javali é Inoshishi. E isso faz uma referência à cabeça de javali que ele usa, né? Inosuke não se preocupa muito em lembrar o nome das pessoas e geralmente acerta lá pela 7ª tentativa. Caramba, com o Tanjiro acho que passou, viu? Os dubladores, tanto da voz original em japonês quanto da voz em inglês de Inosuke, compartilham um mesmo personagem, que é o Kirito, de Sword Art Online. Aparentemente, uma das comidas favoritas do Inosuke é tempurá, que é esse tipo de fritura aqui. Não sei se você já comeu, mas é muito bom. As espadas de Inosuke são diferentes dos outros caçadores de Oni, porque ele mesmo faz questão de lascar elas. E isso deixa o ferreiro que cuida, né, de criar as espadas pra ele muito pé da cara, porque ele entrega bonitinho, o Inosuke vai lá e estraga tudo. Para criar as formas do seu poder, da sua respiração, Inosuke se inspirou muito em lobos, javalis e ursos. Além de ser odiado pelos ferreiros da Demon Slayer Corps, porque ele estraga todas as espadas, ele também é odiado pelos fabricantes de uniformes da Demon Slayer Corps, porque ele geralmente rasga a parte de cima, não usa, né? Em Demon Slayer, cada caçador de Oni tem um corvo mensageiro que traz as missões e tudo mais.
E o corvo do Inosuke geralmente fica escondido, porque algumas vezes ele tentou comer os corvos. Basicamente, ele tentou isso 18 vezes. E aí, curtiu essas curiosidades? Bom, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você curtiu, né? Então não custa nada deixar aí o seu like, se inscrever nesse canal. Já comenta aí também quem é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, e quais são os outros personagens que você quer ver por aqui. Até a próxima, Nakamas!